Olá, meu nome é Thiago Reis, eu sou médico nefrointensivista aqui de Brasília e é um prazer poder participar do Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva na minha cidade. Infelizmente, eu tive que declinar a participação como moderador e palestrante em algumas mesas, porque eu estou na semana final de um curso de pesquisa clínica vinculado à Escola de Saúde Pública de Harvard. Então, é uma pena que não posso estar presente. Gostaria de agradecer à Diapron pela organização desse evento, e o nosso tema é a hemoperfusão. É algo novo, a gente tem esse tratamento no Brasil há pouco tempo, e ele é de muita valia na terapia intensiva. Vou compartilhar aqui a minha tela para começar a apresentação. Esses são os meus conflitos de interesse. E, recentemente, nós publicamos esse artigo de revisão sobre a adsorção como a nova fronteira no tratamento de purificação sanguínea. Então, acredito que todos estejam habituados à diálise, principalmente na UTI, a diálise contínua. E esse é o último artigo de revisão publicado na Critical Care sobre os aspectos técnicos da terapia de hemoperfusão. Então, quando nós fazemos a hemodiálise, a analogia que nós temos é como se você estivesse fazendo um chá. O mecanismo de transporte de massa é por difusão. Existem solutos com uma maior concentração no compartimento sanguíneo, que por difusão eles vão para o compartimento aqui do dialisato. A outra forma de depuração sanguínea, de purificação sanguínea, é a hemofiltração. O que que quer dizer isso? Eu aplicar uma pressão contra uma membrana semipermeável e aí isso vai me permitir retirar moléculas maiores do que as que eu consigo retirar apenas via difusão. E a analogia que a gente tem aqui para a hemofiltração é quando nós fazemos um café expresso, ou seja, aplica-se uma pressão sobre uma membrana semipermeável e aí você tem a extrusão dos solutos, inclusive de solutos maiores. A hemoperfusão por si é um pouco diferente e não é algo novo. Então, desde os anos 80, aqui no Brasil, já há publicações sobre a hemoperfusão, na época em situações de intoxicação, principalmente com benzodiazepínicos. O material utilizado na época para hemoperfusão era o carvão ativado, e apesar de conseguir remover satisfatoriamente os elementos, como, por exemplo, medicamentos benzodiazepínicos, outros elementos eram retirados de forma indesejável, como, por exemplo, a glicose. Então, era muito comum os pacientes desenvolverem hipoglicemia. E aí, como é que funciona esse tratamento? Então, nós temos um cartucho aqui representado, ele tem aproximadamente 20 centímetros e ele é feito de microesferas. Essas esferas, elas são porosas. E aí o sangue, ele passa dentro desse cartucho e o plasma, ele adentra nas pequenas esferas, em inglês chamadas de beads. E lá dentro das esferas, por forças de Van der Waals ou por ligações covalentes, as moléculas são aderidas, ou seja, adsorvidas à resina. Então, aqui é a demonstração disso. Imaginem aqui o sangue passando entre as microesferas, mas o processo realmente de adsorção acontece lá dentro. O nome é com a letra D de dado, é adsorção, que quer dizer alguma coisa se colar na superfície, diferente de absorção, que é quando algo é englobado. E aí aqui a representação da microesfera de uma bead, ela tem esse aspecto microscópico, então poroso, parece uma esponja, e como eu falei, lá dentro é onde ocorre o processo de adsorção. E aí aqui é a representação de algumas moléculas que ficam aprisionadas nas microesferas. Aqui, então, esse é um cartucho e o sangue vai passar aqui dentro. Aqui mostrando, então, essas microesferas. No caso específico aqui, havia soro dentro do cartucho e o sangue vai ficar passando por aqui. Então, não é um filtro de diálise. Nós nos referimos a ele como um cartucho. Uma das preocupações
é que poderia haver uma desintegração das microesferas e essa resina desintegrada poderia entrar no sangue do paciente. Mas as microesferas, elas são revestidas por essa concha de suporte, então que não deixa fragmentos saírem da esfera em direção ao sangue. E aqui é uma foto de microscopia eletrônica de varredura, mostrando como que as esferas ficam após o tratamento. Então, essas estruturas aqui são proteínas plasmáticas que se aderiram às esferas. E, como eu já havia dito, a adsorção acontece dentro das esferas e não apenas na superfície, tanto de forma física, né, pelas forças de Van der Waals, como também por ligações covalentes. E uma das aplicações da hemoperfusão seria em situações hiperinflamatórias, apesar de esse termo ser um pouco vago, o que seria um estado hiperinflamatório, mas são condições como sepse, pancreatite, grandes queimados, cirurgias de grande porte. E aí, então, na nossa publicação recente, houve uma orientação de como conduzir estudos que buscam investigar o efeito da hemoperfusão. Então, inicialmente, nós temos que ter critérios específicos para selecionar a população desejada. Segundo, usar estratégias de enriquecimento, como, por exemplo, além de critérios clínicos, usar critérios moleculares para a seleção dos pacientes. E calcular o nosso espaço amostral baseado no nosso desfecho primário, no primary outcome. O desenho do estudo, um desenho habitual, ou seja, em paralelo à alocação, um grupo intervenção, um grupo controle, e a intervenção, ela tem que seguir um protocolo, ou seja, o número de sessões de hemoperfusão, o tempo de cada sessão está pré-definido, porque se um grupo de pesquisadores utiliza de uma certa forma 3 dias, o outro grupo usa 5 dias, 2 horas, e o outro usa 6 dias, 3 horas. Então, isso não dá uma uniformidade e deixa estudos com uma dificuldade de serem comparados. Inicialmente, sugere-se que os desfechos sejam desfechos substitutos, ou seja, surrogate markers, avaliando, por exemplo, redução de parâmetros inflamatórios, redução de concentração de citocinas e redução em scores de gravidade de doença. E aí, uma vez que os resultados desses estudos com desfechos substitutos sejam positivos, a gente tem um respaldo para realizar estudos maiores, com um maior número de indivíduos, e aí sim buscar melhoras e alteração de desfechos clínicos, como, por exemplo, tempo de internação na UTI ou no hospital, dependência de hemodiálise e mortalidade, apesar de mortalidade, nesse contexto, ser um desfecho não adequado na terapia intensiva. Como eu falei, os critérios de enriquecimento, então, seriam para eu encontrar uma população mais homogênea dentro de todo aquele meu espaço amostral dos pacientes críticos. Então, para enriquecer a seleção do meu paciente, eu posso usar biomarcadores, como, por exemplo, interleucina 6, e biomarcadores de injúria renal, e também usar parâmetros clínicos. E aí, usando aqui também como desfechos, objetivos de desfechos, parâmetros clínicos, como, por exemplo, melhora na relação PaO2-FiO2, dias livres de ventilação mecânica, sendo esses aqui os fatores de enriquecimento dos prognósticos. Então, a gente tem enriquecimento preditivo, selecionando melhor os pacientes e selecionando também depois adequadamente os desfechos. E a hemoperfusão, ela se vale da terapia, da teoria, em 2003, dos picos de citocinas. Ou seja, que, por exemplo, numa sepse, que o paciente tem uma resposta inflamatória desregulada, existem picos de citocinas pró-inflamatórias, e aí eles seriam deletérios ao paciente, acima de um determinado nível teórico, e também picos de citocinas anti-inflamatórias, que poderiam estar relacionados num período mais tardio da sepse,
ao estado de imunoparálise e a susceptibilidade do paciente a infecções oportunistas. Então, o objetivo da hemoperfusão seria modular esses picos de citocinas, tanto pró quanto anti-inflamatórias. Esse estudo recente, publicado na Blood Purification, ele avaliou o efeito da hemoperfusão em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca durante o bypass. Então, o que acontecia aqui? 60 indivíduos foram randomizados, um estudo realizado em um centro único na China, para serem submetidos à cirurgia cardíaca com o bypass habitual ou a associação durante o bypass de hemoperfusão. Então, o sangue, além de estar passando pelo circuito oxigenador, ele passaria pelo cartucho de hemoperfusão. O desfecho primário desse estudo seriam as alterações em citocinas, como, por exemplo, interleucina 6, 8, 10 e fator de necrose tumoral. E os desfechos secundários seriam desfechos clínicos, como o tempo em ventilação mecânica, tempo de estadia na UTI e alterações na pressão arterial média. Ou seja, o espaço amostral desse estudo foi calculado, o N, para o desfecho primário. Os achados aqui em relação a desfechos secundários são achados exploratórios, que serão confirmados ou não em estudos nos quais o tamanho da amostra foi calculado para tais desfechos. Bom, em relação ao fator de necrose tumoral, aqui dividido em tempos, então, após 30 minutos, o V1 do paciente do paciente iniciando o bypass, o V2 seria quando o paciente era admitido na UTI, V3, 6 horas após a admissão, e o último período aqui, 24 horas após a admissão. A gente vê que tem um pico de TNF no V2, que seria na chegada à UTI. A interleucina 6 também faz um pico, só que no caso um pouco mais desviado aqui, com 6 horas. A interleucina 8 no período V2 e a interleucina 10 aqui também no período V2, ou seja, na chegada à UTI. E aqui, representando os pacientes do grupo controle, então a gente vê que existe um pico maior de citocinas no grupo controle em relação ao grupo da hemoperfusão, mostrando então que a hemoperfusão reduz mediadores inflamatórios. Em relação a desfechos clínicos, como eu falei, eram desfechos secundários desse estudo, o tempo em UTI foi menor no grupo que fez a hemoperfusão acoplada ao bypass, e também o número de dias em ventilação mecânica foi menor no grupo que foi submetido à hemoperfusão. Mas, como eu falei, esses desfechos aqui são desfechos exploratórios e necessitam de confirmação. Tecnicamente, a terapia é feita num circuito semelhante ao da hemodiálise. Então, aqui imaginem que esse circuito extracorpóreo, o sangue esteja passando da esquerda para a direita. Então, o sangue sai do corpo do paciente, passa por uma bomba peristáltica, passa no cartucho e depois retorna ao paciente. É interessante que, se somada toda a área de adsorção das microesferas, isso equivale a mais ou menos 12 estádios do Maracanã, ou seja, 40 mil metros quadrados. A título de comparação, a área de superfície de um dialisador é em torno de 1,6 metros quadrados. Mas como eu mostrei para vocês, porque a parte interna das microesferas é onde acontece a adsorção. Por isso que a área é tão grande, apesar do tamanho do cartucho ser semelhante ao tamanho de um filtro de hemodiálise. Então, aqui, a representação do cartucho com as microesferas. O cartucho ele pode ser acoplado num circuito de ECMO. Então, aqui a representação do circuito, imaginem que o sangue está saindo do paciente, ele vai passar aqui por uma bomba centrífuga, depois ele passa pela membrana oxigenadora e retorna ao paciente. A conexão do circuito de hemoperfusão, ela pode ser feita aqui, nessa região pós a bomba centrífuga, onde a pressão é positiva. Então, o sangue vai passar por aqui, uma parte dele só, em torno de 150 ml por minuto, enquanto que o sangue que passa em todo o circuito da ECMO é numa vazão de 5.000 ml por minuto, por exemplo, passa aqui pelo cartucho e é devolvido aqui no pré-bomba.
A forma mais habitual de tratamento com hemoperfusão é acoplado a CRRT. Então, aqui a representação novamente, o sangue vindo da esquerda para a direita, ele passa pela bomba de sangue, passa no cartucho, depois passa habitualmente no dialisador e volta para o paciente. Então, eu posso colocar o meu cartucho antes de passar o sangue passar pelo dialisador ou depois. Isso depende do equipamento que você está utilizando e é indiferente em relação à eficácia da terapia. Naquele exemplo, eu tinha colocado o cartucho pré-filtro, aqui um exemplo de cartucho na posição pós-filtro. Então, imaginem aqui, ó, um catéter duplo lumen, o sangue vem aqui por essa linha vermelha, sai do corpo do indivíduo, passa numa bomba peristáltica, passa de baixo para cima aqui no filtro da diálise, aí passa de baixo para cima aqui no cartucho e depois é retornado para o paciente. Nessa imagem aqui, a gente tem uma máquina da B. Braun, a Omni, e a posição do cartucho aqui é pré-filtro. Então, no caso, o sangue passaria aqui, ó, de baixo para cima no cartucho, e aí de cima para baixo aqui no filtro, no dialisador. Bom, em relação ao desenho dos estudos, muitos estudos no momento, como é uma terapia relativamente nova, são estudos observacionais ou são estudos observacionais retrospectivos. Então, eles são sujeitos a muitos vieses. E quando a gente tem um estudo que não é randomizado, a gente pode ter problemas com os grupos dificilmente vão ser equilibrados, a gente pode ter também o viés de seleção dos pacientes. E aí eu elenquei aqui alguns dos vieses mais comuns de estudos que não são randomizados. Então, grande parte das evidências que a gente tem em relação à terapia de hemoperfusão vem de estudos que não foram randomizados. Então, como eu falei, o viés de seleção é um viés que envolve o investigador, no qual os pacientes que o investigador julgue que possam ter mais benefícios, talvez esses pacientes de fato foram selecionados e às vezes um melhor desfecho não se relaciona com o tratamento em si, mas com o baseline de ser um paciente com características mais favoráveis em relação àquela doença. Um outro desfecho, um outro viés, é o viés de performance, que também tem a ver com o investigador, ou seja, no paciente que está sendo submetido ao tratamento, pode ser que haja um privilégio em relação às condutas, à atenção dada àquele paciente. E também um outro viés que tem a ver com o investigador é o observador. Então, o investigador, às vezes, ele superestima os benefícios que ele está vendo, ou seja, qualquer alteração, ele vai julgar que houve uma melhora hemodinâmica, uma melhora em parâmetros ventilatórios, e ele, às vezes, subestima os problemas. Então, por exemplo, às vezes o paciente desenvolveu uma plaquetopenia associada ao tratamento e ele pode acreditar aquilo a um outro fator e não a terapia, mas talvez aquilo foi ocasionado pela terapia. Bom, além, eu já falei agora das condições hiperinflamatórias, uma outra aplicação da hemoperfusão é em pacientes com intoxicações ou overdose. E aí existe um cartucho específico para isso da Diaphragm, o HA230. O cartucho que eu havia mostrado anteriormente era o HA380 para aquelas condições hiperinflamatórias. E as diferenças entre esses cartuchos, elas são no tamanho dos poros das microesferas. E aqui, então, um exemplo, isso foi um caso clínico na Austrália, no grupo do professor Belomo, um paciente com intoxicação por carbamazepina. Esse paciente inicialmente foi submetido à hemodiafiltração contínua, ou seja, uma terapia dialítica contínua, e aí, associado, foi feita a hemoperfusão. Aqui, no caso, pós-filtro, o sangue passava primeiro pelo filtro dialisador e depois passava pelo cartucho. E aí o que foi observado é que a queda na concentração de carbamazepina foi maior durante o tratamento acoplado de hemodiálise contínua e hemoperfusão. É muito interessante porque os cartuchos eles têm a habilidade de remover também antiagregantes plaquetários e também os inibidores do fator 10 ativado, como, por exemplo, a Pixaban e Rivaroxaban. A gente sabe que existem anticorpos monoclonais para reversão do efeito de ambos, entretanto,
não existem medicações para reverter o efeito dos antiagregantes plaquetários. Então, em situações como, por exemplo, de um paciente, um paciente em diálise que está usando algum antiagregante plaquetário ou uma dupla associação, se ele for convocado para o transplante, habitualmente esse paciente não vai poder transplantar pelo risco de sangramento. Entretanto, sendo submetido a uma terapia de hemoperfusão, isso pode reduzir ou eliminar a atividade do antiagregante e o paciente ser submetido a uma cirurgia com menor risco de sangramento. Isso também se aplica a pacientes que estejam usando antiagregantes e sejam submetidos a cirurgias de urgência e em pacientes que tenham sangramentos espontâneos e estejam usando tanto anticoagulantes orais como os antiagregantes plaquetários. Uma outra aplicação da hemoperfusão com cartuchos diferentes seria no suporte hepático artificial, ou seja, o tratamento de purificação sanguínea como ponte ao transplante hepático ou à melhora espontânea da função hepática. Um dos tratamentos tem a sigla é o DPMS, que quer dizer Double Plasma Molecular Adsorption System, e existe uma máquina específica para realizar esse tratamento, que a gente ainda não dispõe dessa máquina aqui no Brasil. Então, essa máquina, diferente de máquinas de hemodiafiltração contínua, ela é dedicada para o tratamento da DPMS. Então, no DPMS são usados dois cartuchos, um é semelhante aos que eu já mostrei, com as microesferas, e o outro cartucho é uma resina trocadora de íons. Então, o processo é semelhante, a dissorção acontece dentro das microesferas, e aqui é a representação da microscopia eletrônica de varredura da estrutura dos dois cartuchos. Então, num deles existe essa resina e no outro o habitual, as microesferas. E aí, como é que funciona o tratamento? Então, novamente, sangue vindo da esquerda para a direita, ele passa pela bomba, depois passa num plasma filtro. Então, aqui não é mais um dialisador, é um plasma filtro. Aqui eu vou separar um percentual do plasma. Então, a gente sabe que o sangue é composto de os componentes celulares, as hemácias, glóbulos brancos e plasma. E aí, passando por aqui, uma parte do plasma é separada e esse plasma ele vai passar pelo cartucho número 1, pelo cartucho número 2 e depois retornar o sangue que passou por aqui. A representação do circuito seria essa, ó, o sangue passa pela bomba de sangue, recebe o anticoagulante, passa pelo plasma filtro, 30% do plasma vai passar por um circuito em paralelo pelos dois cartuchos e depois isso tudo junto vai ser retornado ao paciente. Aqui é a demonstração desse tratamento e no Brasil a gente tem essa máquina da B. Braun, a Diapact, que permite que seja realizado o tratamento da DPMS. Existe um estudo que comparou o tratamento da DPMS versus plasmaferese, e a plasmaferese pode ser um tratamento de suporte hepático artificial, e nesse estudo, em relação à sobrevida, foi mostrado que não houve diferença entre as terapias. Obviamente, o N do estudo não foi calculado para ver esse desfecho, então, eram só 14 pacientes no grupo de IPMES versus 33 pacientes no grupo da plasmaferese. Um outro tratamento de suporte hepático que a gente pode fazer no Brasil é a PAP, que significa Plasma Adsorption Perfusion, é semelhante a DPMS, só que no caso aqui só é utilizado um cartucho. Então, o sangue vem, passa pela bomba de sangue, passa aqui no plasma filtro, 30% do plasma vão passar pelo cartucho e vão se encontrar com o resto do sangue que estava passando aqui no cata-bolhas e voltar para o paciente. Então, aqui a demonstração do tratamento, esse daqui é o plasma filtro, aqui na parte superior dele é onde sai o plasma, que vai passar aqui no cartucho de baixo para cima, o cartucho aqui já estava amarelo pela absorção de bilirrubina, e aí esse plasma é devolvido no cata-bolhas. No Brasil, atualmente, a gente tem dois tratamentos disponíveis para suporte hepático artificial. Um deles chama SPAD, que é uma terapia de diálise contínua, e o outro é o MARS. Ambas as terapias, elas se valem de um princípio. Então, são terapias de diálise com albumina. Como assim?
Nesses tratamentos, o sangue de um paciente com insuficiência hepática aguda, ele vai ter acúmulo, por exemplo, de bilirrubina, de sais biliares, e essas moléculas, elas são ligadas à proteína, que eu representei a albumina ligada, então, a essas moléculas. São moléculas pequenas, mas que não passam do sangue para o dialisador porque estão ligadas a proteínas. Então, essas terapias, elas usam aqui no dialisato a albumina, e aí isso tem uma força osmótica de puxar, então, essas moléculas, como, por exemplo, a bilirrubina, do sangue para o dialisador. Aqui foi uma publicação nossa explicando essas terapias, mas ocorre que elas necessitam de albumina, que é um insumo caro. Então, aqui, ó, nessa bolsa da diálise, da solução de diálise, tinha a sua solução de albumina. E na Mars é semelhante, também é necessário usar a albumina, então aqui é a representação de um circuito da Mars, no qual o sangue passa por um dialisador habitual e a albumina passa como solução de dialisato em volta das fibras do dialisador, sendo que essa albumina ela é regenerada e o tratamento dura em torno de 6 horas. Mas aqui, ou seja, tanto na Mars quanto na SPAD é necessário o uso do insumo da heparina, da albumina. É importante sempre ponderar que o tratamento de hemoperfusão pode remover, por ser uma remoção não seletiva, pode remover também antibióticos, antifúngicos e antivirais. Então, grande parte dos estudos in vitro tem esse desenho. Então, você tem um recipiente no qual eu coloco a minha solução a ser estudada e um circuito fechado, ou seja, a solução é puxada por aqui, passa no cartucho e é devolvida aqui. Esse estudo foi realizado lá em Vicenza e ele avaliou a remoção de vancomicina. Então, vancomicina foi adicionada a uma solução numa concentração muito alta, que é o 775 miligramas por litro, e após 5 minutos, 90% dessa vancomicina já tinha sido retirada. Então, alguém pode pensar, poxa, isso em vivo vai ser catastrófico. Mas não é bem assim, porque in vitro você não tem outras moléculas para competirem nos sítios de adsorção. E aí, por exemplo, eu posso usar como uma solução desses experimentos albumina ou sangue humano, e observem que nesses experimentos a remoção de antibióticos, antifúngicos é muito grande, em torno de mais de 90%. Do Remdesivir também é uma remoção muito grande, tanto do Remdesivir quanto do metabólito ativo. Só que, num estudo muito interessante, especificamente com o meropenem, eles fizeram as concentrações de meropenem em pacientes que estavam sendo submetidos a terapias dialíticas contínuas, sem hemoperfusão, e baseado nesses achados, eles criaram um modelo matemático de prever a concentração de meropenem. E foi muito interessante, porque nos pacientes que foram submetidos ao tratamento de diálise com hemoperfusão, a concentração de meropenem ficou dentro da faixa prevista. Ou seja, apesar de haver a remoção de meropenem, como existe competição pelos sítios, como, por exemplo, outros antibióticos que o paciente está utilizando, outras moléculas médias, então, não houve necessidade de correção da dose de meropenem, mas é se disponível, então, a dosagem dos fármacos, dos antibióticos, é encorajada, mas é importante ponderar, então, que os achados in vitro não são extrapoláveis para os achados em vivo. Então, obrigado pela atenção de vocês. Está aqui o meu e-mail para tirar dúvidas, estou à disposição de vocês. E, novamente, gostaria de agradecer a Diafram pela realização do evento e por estar presente no nosso país com essa nova terapia que pode beneficiar os pacientes críticos. Muito obrigado, estou à disposição.